Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Partidas. Segundo a orientação do STJD, ele está dentro da legalidade. Porque se ele tivesse no banco de reservas um Atlético Mineiro tomado um cartão amarelo ou participado de uma discussão e ter entrado na súmula como participando de briga, discussão, coisa parecida, vai para o tribunal, ele estaria entrando em campo. Aí seria validada a inscrição dele. Mas como ele não entrou em campo, ele não jogou por 3 equipes. Ele está inscrito por 3. Aí, vou dizer uma coisa, porque o Pascoal, clube de origem é o Atlético. Aí tem discussão. Não tem discussão nenhuma. Claro é o que tem diz a norma, não é o que diz a lei. Está escrito, estabelecido. O jogador é inscrito pelo Atlético. Há uma irregularidade nesse jogador. O jogador não pode ser inscrito no campeonato por 3 clubes. Não, ele tem uma inscrição de origem, é o Atlético Mineiro, Flávio. Ele foi emprestado para as 2 equipes e ele emprestado para 2 equipes, ele está dentro da legalidade. Não vejo assim. Ele está dentro da lei. Ele tem 3 equipes. O Atlético. Ele tem contrato com 3 equipes. Qual que é outro time? Vitória? Bahia e Vasco da Gama. Ele tem 3 equipes. Eu estou me baseando... Ele jogou pelo Atlético no campeonato? Não entrou em campo pelo Atlético. Ele ficou no banco, mas ele não assina a súmula. Pelo Atlético. Ele entrou em campo uniformizado com a camisa Ficou no banco uniformizado. Escuta, não existe um consenso nem entre os advogados desportivos. Entendeu? Não existe. Vai depender muito do parecer dos jogadores. Mas segundo o próprio Vasco, ele fez uma consulta à CBF e a própria CBF avaliza o negócio. O Santos fez a consulta à Conmebol e perdeu os pontos no jogo independente. Eu acho assim, vai depender, sabe do quê? Vai depender do que isso? De quem for rebaixado. Eu falei! O Vasco não vai ser rebaixado. Eu já cantei essa letra aqui. Quem ficar ali, quem ficar com essa última vaga do rebaixamento, né? Porque o Avaí caiu oficialmente ontem, né? Matematicamente. A Chapecoense vai cair, o CSA vai cair. E a 4ª vaga está entre Botafogo, Ceará, Cruzeiro e Fluminense. Né? Um dos 4 aí já tem alguma coisa. Com certeza, esses 4 já estão estudando o caso. Então é bom ficar atento. Agora, o presidente do Vasco, o presidente do Vasco falou que não é português. Né? Não, eu li, eu não ouvi. Eu li também. Eu posso ler para você se você quiser. Não tem motivo não para se preocupar, porque está tudo em ordem. E mais, o Vasco não é português. Eu acho... Como é que chama o presidente do Vasco? Fernando Campelo. Eu acho... Alexandre Campelo. Eu acho... Eu torço para a Portuguesa, então eu vou falar como torcedor da Portuguesa. Eu acho uma enorme deselegância falar isso. Enorme deselegância. Se não por outro motivo, são clubes da mesma colônia, são clubes de mesma origem e tudo mais. Diminuir um outro clube para falar do seu próprio, eu acho uma enorme deselegância. Nota 0 para esse presidente. O Campelo se manifestou deveria porque... pedir desculpas, sim. É só uma declaração que não cabe no momento. Mas ele se manifestou assim porque ele falou... Não me surpreende, né, nesse país em que a deselegância virou norma. Né? Então, as pessoas parecem que não conseguem falar deles próprios sem xingar alguém, sem ofender alguém. Para que ofender a Portuguesa? A manifestação completa do Campelo a Portuguesa não é o Vasco. Está tudo dentro da lei. O Vasco da Gama fez tudo dentro da lei, com consultas à CBF e ao STJD. E tem mais. O Vasco não é a Portuguesa. Essa é a declaração completa do presidente do Vasco da Gama. Porque ele entende que o Vasco não vai ser punido, não vai ser apenado por essa situação. Exato. Grosseiro, grotesco, tosco, é isso. Esse é o tom da declaração de alguém. E falaria isso se ele se referisse a outros clubes também. Estou falando com um pouco mais de ênfase, porque é o meu e porque o que aconteceu com a Portuguesa em 2013 foi uma coisa muito dramática, muito trágica. Acabou o clube, né? Acabou o clube, né? Então, se referir à Portuguesa dessa maneira grosseira, eu acho muito deselegante. E aí a gente vê realmente a situação do Vasco. Eu acho que o Vasco não vai sofrer pena nenhuma. O Vasco está dentro da lei, dentro da normalidade do que diz a regulamentação. Pascoal? Eu acho que vai depender muito de quem... Pascoal, você está comprando a declaração do... Não estou comprando a declaração. Eu li o regulamento. Né? Eu li o que diz no Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. E o que diz o Código Brasileiro de Futebol é que o jogador pode ser cedido a 2 equipes com o clube de origem, que é o terceiro, que é o Atlético Mineiro. Ele não entrou em campo pelo Atlético Mineiro. Então é isso, não tem discussão.
Ele não entrou em campo. O Vasco corre risco de perder? Foram 7 jogos, ele perde... São 21 pontos. 21 então. Mais os pontos que ele ganhou nessas 7 partidas. Mas eu tô com o Pascoal nessa daí. Se isso acontecer, o Vasco caiu. Eu estou falando com base no CBDF e com base no que diz o regulamento do campeonato. Então, ele tem um clube de origem, é o Atlético Mineiro, ponto. Ele foi emprestado ao Bahia, ponto. Jogou lá 2 partidas, se não me falha a memória, são 2 partidas. Foi pro Vasco da Gama, jogou 7 partidas. Esteve no Atlético Mineiro, ficou no banco de reservas em algumas oportunidades. Não foi apenado, como diz a lei, e não sofreu cartão amarelo, não recebeu nenhum tipo de cartão. Porque você pode tomar cartão amarelo e vermelho no banco de reservas. Então ele tem condições normais de transferência para outra equipe. Tanto que o Vasco fez consulta. Claro que se cria um turbilhão danado, porque todo mundo sabe que é um momento decisivo no campeonato. E nessas horas decisivas, tudo pode acontecer. Esse pode cair, aquele pode cair. Os jogadores do Cruzeiro não acharam que o time do Avaí estava muito animado ontem? Mas, Pascoal, quer saber? Na boa, eu tô de saco cheio desse monte de mimimi que acontece no término de cada campeonato. Não tem nada mais ridículo e babaca do que clubes incompetentes durante todo o ano tentarem se escorar e olha, esse cara tá irregular, olha, aquele outro tá assim, olha, aquele outro tá assado. Vão pro inferno. Não fizeram nada o ano inteiro, estão brigando agora na zona da degola e estão tentando buscar algumas situações para permanecer na Série A no tapetão. E não é novidade, não. O Inter, aquela vez também que caiu, aquele chiliquinho todo que o Inter deu, olha, porque não sei o quê, vai te catar. Pascoal, caiam com dignidade e subam com mais dignidade ainda. Tem que parar com essa pouca vergonha, vamos tentar moralizar o futebol. E atenção, dona CBF também, Conmebol. Se na várzea o pessoal consegue identificar o jogador que está regular e o jogador que não está, a cada rodada, vocês não têm um sistema hoje para dar o veredito e falar, esse cara tá legal. Na súmula, além no vestiário. O árbitro, quem que tá aqui? Quem são os relacionados do seu time? Esse. Esse fulano aqui não pode jogar. Esse cara aqui não consta como regular no meu cadastro. Pô, isso é básico, Pascoal. É um sistema integrado que a várzea tem e a CBF não tem. Não, e o jurídico da CBF devia se posicionar agora. Lógico. Hoje, já que a polêmica tá grande, falou assim, não, tá errado o Vasco ou tá certo o Vasco. Acabou. É só o jurídico da CBF virar público. Mas aí o senhor Mano tem razão. Não, mas vou deixar pro último momento. Não é a questão só do jurídico da CBF. É a questão de interpretar o que está escrito na lei. Isso aí vai lá para o STJD, os caras. Se alguém denunciar, se houver uma denúncia, isso não é jurídico da CBF, né? Então, o que aconteça a confusão. Isso eu acho que seria muito adequado. O artigo 39 diz o seguinte: o retorno de empréstimo não é considerado transferência. Então, se isso é verdade, tá tudo normal, tá tudo legal, tudo dentro da lei, tá tudo dentro da lei. Na minha visão, não é considerado. Mas espera, ele é original do Atlético. E voltou pro Vasco, voltou do Bahia pro Atlético. Ele começa o campeonato. Ele não pode jogar em mais de 3 times, é isso? Não, ele pode jogar em até 3 times. Até 2 times. Até 2. Ele pode jogar no terceiro. Sim, ele vestiu. Se ele tivesse jogado, entrado em campo. Mas ele vestiu 3 camisas. Ele vestiu 3 camisas. Não. Agora não tem a lei, senhor Mani, salvo engano. 2 ou 3? Não, peraí, salvo engano, a lei não fala em vestir camisa, a lei fala em fazer contratos dentro de uma mesma temporada. Aí que tá, se for contrato, aí tem jogo mesmo, porque se ele entrou em campo, tava no banco com a camisa do Atlético, ele tinha um contrato com o Atlético. É o clube de origem, o Atlético não conta. Não, ele tem não, claro que conta. Mas ele tem 2 saídas. É um retorno. Se ele tem um contrato, por exemplo, ele tem um contrato com o Atlético, ele já tem um contrato, ele vai pro Bahia, é o segundo contrato. Se ele retorna ao Atlético... Não, ele não retornou ao Atlético, ele foi pro Vasco. Não, ele retornou ao Atlético, depois ele vai pro Vasco. Aí depois é que ele voltou. Ele não é que ele saiu do Bahia, ele não joga a segunda passagem. Ele voltou pro... Ele fica no banco, mas ele não joga. Então não tem terceiro. Mas o que eu quero dizer, ele teve, durante o Campeonato Brasileiro, ele teve 3 contratos. Claro. Ao retornar do Bahia ele estava no Bahia, né? Isso, ele começou o campeonato do Bahia. Ele tem lá um contrato. Eu, jogador X, como é que chama? Cleiton, ganho tanto do Esporte Clube Bahia. Muito bem. Aí ele volta pro Atlético. Aí ele tem um novo contrato. Não. Entra em vigor o contrato que ele tem com o Atlético. Ele não tem novo contrato. Ele tinha com o Bahia. Continua em vigor. Ele tem um contrato com o Atlético. Tá bom, é um segundo contrato ainda assim. É um contrato só disso. Não, Pascoal, eu tô dizendo que durante... Se ele atuou em 3 clubes... Ele não atuou pelo Atlético. Se ele vestiu a camisa, se ele assinou súmula por 3 clubes diferentes,
Ele não assinou, a questão é que ele não assinou. Ele não entrou. Quando você entra, ele está relacionado. Você só é registrado na sua. Você só entra. Ele teve, se ele entrou em campo, entrou no campo e sentou no banco de reservas, ele tinha considerado. Ele tinha condição, mas ele tinha condição de jogar. Sim, mas não é considerado. Não, o que eu quero dizer é o negócio do contrato. Se ele tem condições de jogo, ele teve contrato com o Atlético. Mas ele não... Então ele teve 3 contratos durante o campeonato. Eu estou dizendo isso, eu não estou defendendo o atacante. O clube de origem não é contado, entendeu? Ele teve contrato com o Bahia e com o Vasco. O clube de origem não é contado. O clube de origem não é contado. Ele tem contrato com o Atlético. Ele já tinha o contrato, entendeu? É nisso que as pessoas, a maioria se apega para dizer. Eu inclusive acho que não tem de punir nada. O cara não jogou, entendeu? Do mesmo jeito que vamos lá, vamos então até São Paulo? Lá no Museu do Futebol, o Bertozzi está lá hoje. 10º gol do Pelé. Você estava onde, o 10º gol do Pelé? Na Arquiba, com a galera. Ah, é? Eu estava em casa.